Bem, galera, vamos fazer o nosso estudo do trovadorismo. A gente enviou para vocês semana passada o slide e agora a gente vai fazer uma pequena apresentação aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês quando forem resolver aquela atividadezinha lá que ainda está pendente, né? Lá no nosso portal do Google Class, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente sempre observa o marco inicial de uma escola. Temos o marco inicial e temos o marco final. Isso não quer dizer que nesse ano, nessa data, foi iniciada a escola literária Trovadorismo. Mas assim, é mais ou menos o momento em que ela começa a desenvolver o seu apogeu e o marco inicial. E o marco final é quando, na verdade, começa já a se dispersar, começa a surgir um novo momento literário. Então nós temos aí o marco inicial, o ano de 1189, com a publicação do poema Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz, e o marco final, logo do século XIV, ali, no começo do século XIV, com o advento do humanismo, que a gente vai ver a posteriori. O contexto histórico, nós temos aí o feudalismo, né, sistema político e econômico representado pela vassalagem entre suzeranos e senhores feudais, com destaque para o domínio da igreja. É bom lembrar que naquele momento ali, quem mandava de fato era a igreja era o centro das atenções, né, o centro de tudo, todo o poder girava em torno da igreja. O teocentrismo, né, que Deus, ou podemos dizer a igreja, era o centro do universo e tudo, como já falamos, girava em seu torno, inclusive o conhecimento humano, ou seja, não era permitido à época o estudo da Bíblia, por exemplo, pelos leigos, somente o clero que poderia ter acesso a essa leitura. E a vassalagem era a relação que existia entre os nobres e os reis, em que o rei era, digamos assim, tinha aqueles indivíduos que rastejavam a seus pés. Vamos usar esse termo rastejar, porque ele também vai ser útil quando a gente falar na relação que havia entre o homem, né, entre o eu lírico da poesia trovadoresca e a sua mulher amada. A produção literária das cantigas, a produção literária do trovadorismo eram chamadas de cantigas, né? Cantigas por quê? Porque havia uma estreita ligação entre a música e a poesia. A poesia era para ser cantada, né? A poesia cantada ao som da lira. Daí a gente vai lembrar que nós falamos na aula, quando falamos sobre gêneros literários, a gente falou bem sobre a questão do gênero lírico, né? Então as cantigas líricas e, claro, as cantigas satíricas, que também explicamos lá quando estudamos sobre os gêneros literários. Então as cantigas líricas dividiam-se em cantigas de amor e cantigas de amigo. E as cantigas satíricas eram classificadas em cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. Temos aí uma imagem típica da Idade Média, né? O trovador com sua viola, né? Com a sua rabeca, né? E rodeado de mulheres para quem estava cantando, animando. Isso era mais ou menos o ambiente da corte medieval. Vamos lá, cantiga de amigo. O eu lírico da cantiga de amigo é um homem que fala de seu desencanto amoroso a coito, ou seja, desculpe-me, a cantiga de amor tinha o eu lírico masculino. Nós já falamos também, desde o início do nosso curso, que a gente lembra. Não vamos confundir autor com eu lírico. O eu lírico é aquela voz que emana do poema, que emana do texto poético, né? Não vamos também confundir com o narrador, porque o narrador se encontra lá no texto narrativo. Então o eu lírico da cantiga de amor era masculino, era um homem que falava de seu desencanto amoroso, a chamada coita, daí a palavra coitado, né? Aquele que sofria por amor. O eu lírico trata sua amada por minha senhor. É bom lembrar que não havia, na época, feminino para as palavras terminadas em OR. Né? E nós temos aqui a representação social da relação amorosa, relação de vassalagem, ou seja, o homem rastejava aos pés da sua amada. E é bom lembrar também que nem a língua portuguesa havia, né? Já que as cantigas eram todas elas feitas, né? Escritas, compostas no idioma chamado galego-português.
O idioma utilizado, como já falamos, era o galego-português, que era um embrião do que hoje é o português e o espanhol. Tem uma palavrazinha que a gente usa, muito utilizada na língua espanhola, que é uma conjunção, mientras, né, que significa entretanto, no entanto. E essa palavrinha vai aparecer muito nas cantigas, né? Só que ela vai aparecer com como se fosse mentre. Daí a gente dizer que o galego-português é o embrião do que hoje é o português e o espanhol. E abaixo nós temos uma imagem do relação de vassalagem que havia na sociedade, na corte medieval. E nós temos aqui a cantiga Ribeirinha de Paio Soares de Taveroso. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Cajamoiro por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha, quereis que vos retraia, quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei, que vos senton não vi feia, e minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Paai Muniz, e bem vos semelha de haver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia de uma correia. Guarvaia, na verdade, é um manto vermelho, roxo, utilizado pela nobreza. Daí a gente percebe já que o eu lírico dessa cantiga de amigo se coloca num degrau bem abaixo de sua dama vermelha, né? Ou seja, corada, vermelha, e aí a gente percebe já essa relação de vassalagem, tá? Minha senhor, o termo aí indicando minha senhora. A gente vai perceber que dentro do texto existe esse distanciamento, já que na cantiga de amor, a relação amorosa nunca é concluída, né? Ela sempre fica na distância. É o que a gente vai ver também lá na poesia, lá no romantismo, na segunda geração, essa inacessibilidade feminina, ou seja, o eu lírico jamais tem acesso à sua amada. Agora a cantiga de amigo. E aí nós já temos uma relação diferente. Já a cantiga de amor era de origem nobre, então tinha toda aquela relação de vassalagem e tal. A cantiga de amigo não, era uma cantiga mais de origem popular. Daí nós vamos ver já uma relação mais próxima, o eu lírico com a mulher amada, né? No caso aqui, o eu lírico era feminino, então o eu lírico com o homem amado, né? O eu lírico era feminino, apesar de o trovador, aquele que fazia poesia ser do sexo masculino, a voz que ouvimos na cantiga de amigo é o de uma mulher que lamenta a ausência do amado. Desculpe-me que eu coloquei, cantiga de amor, mas é cantiga de amigo. Leia aqui cantiga de amigo, por favor. É o de uma mulher que lamenta a ausência do amado. É uma cantiga de origem popular, enquanto a cantiga de amor é uma cantiga de origem nobre. Desculpe-me aqui os errinhos aqui, depois a gente corrige isso aí lá no slide. Referência à natureza. Havia um diálogo, na verdade, né? A cantiga de amigo é sempre um diálogo entre a moça, cujo namorado está ausente, e a natureza em busca de uma resposta do seu amado. Ou ele foi para a guerra, ou ele está prestando serviço militar. Mas nós percebemos que já há uma relação próxima, ou seja, esse eu lírico feminino já esteve com o seu amado, o que é muito diferente da cantiga de amor. Cantiga de amigo. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e o é. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus e o é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e o é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que é me jurado, ai Deus e o é. Vós me perguntaste pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é viver sano, ai Deus e o é. Vós me perguntastes pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é viver sano, e ai Deus e o é. Você observa que aí, a partir aqui da segunda coluna, aqui existe já a resposta da natureza, a moça que pergunta, né, que insta a natureza pelo seu amado, e ela vai responder: vós perguntaste pelo vosso amado, e eu bem vos digo que ele vive bem, né, e que Deus queira, e assim por diante, tá? E nós temos então as cantigas satíricas. Satirizar a humanidade é uma mania que o povo tem, né, de falar mal da vida alheia e etc, né?
E aí nós temos aqui as cantigas satíricas. Sempre houve, há e haverá aqueles que usam arte para satirizar costumes de sua época. Na Idade Média, durante o trovadorismo, isso também iria ocorrer. Assim surgem as cantigas satíricas. Lembrando que quando estudamos o gênero satírico, nós observávamos que era um gênero que traz no seu cerne a crítica, né? Ou seja, o falar mal do outro. Nós vamos ter isso muito claro, é bom que a gente já começa a ver aqui, muito claro no nosso, na nossa literatura, lá no Barroco, em que nós vamos ter a figura de Gregório de Matos. Mas por enquanto aqui na Idade Média nós temos as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio são cantigas satíricas leves, sem palavrões ou mesmo sem denominar o indivíduo satirizado. Já as de maldizer não. Além de haver palavrões, a crítica mais mordaz era bem mais direta e muitas vezes trazia o nome da pessoa que era devidamente satirizada. Uma cantiga de escárnio aqui. Cantiga de escárnio. De um certo cavaleiro sei eu por caridade, que nos ajudaria a matar tal saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade. Não é rei nem é conde, mas outra potestade. Que não direi, que direi, que não direi. Ou seja, você percebe que ele fala, de certa forma, uma crítica leve, e ele não diz quem é a pessoa. Ele joga aí para que as pessoas, né, da corte, consigam saber quem é. Uma cantiga de maldizer já um pouco mais, digamos, direta, mais objetiva, né? Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele é, e o demo aprendestes. Em trovardes mal, vejo eu sinal das loucas ideias em que empreendestes. Observa aqui que ele cita inclusive o nome do indivíduo, né? É o Bernaldo, o de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Você vai criticar a trova do outro e não tem pejo, digamos assim, de citar o nome, de citar a pessoa a quem ele está se referindo. E essa cantiga, como devemos classificá-la? A questãozinha que eu coloquei lá no portal, né, lá no aluno online, para vocês responderem. Ai, dona feia, forte vos queixar, que vos nunca louve meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. Ou vedes como quero loar, dona feia, velha e sandia. Então, a maioria do pessoal que respondeu lá no portal, respondeu corretamente, né? Cantiga de escárnio. Por quê? Porque ele não cita o nome da mulher, da dama lá, que se queixou de ele não cantá-la em seu trovar, né? Ele vai então fazer uma homenagem a ela, chamando-a de feia, velha e doida. Será a cantiga de maldizer. E aqui terminamos, né, a nossa apresentação, e a gente vai postar mais vezes vídeos com slides para a gente poder desenvolver o nosso percurso enquanto estamos aqui nessa quarentena. Tudo de bom para vocês, um abraço, até breve.